Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista de Ilha das Flores. Eu sou o professor Leonardo Bobbio e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição 17 da nossa revista Práticas Bíblicas, edição 1, produzida pela nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E o tema da nossa aula de hoje é uma igreja perseverante e ousada. Então vem comigo para a nossa aula. Irmãos, só deixando uma orientação para todos, é de suma importância que antes de cada aula nós tenhamos feito todos os devocionais referentes à lição, para que nós possamos ter, além de uma melhor compreensão da aula, para que vocês cheguem na aula já tendo conhecimento prévio, já sabendo do que a aula se trata, e podendo tirar algumas dúvidas, tirar algum tipo de problema que vocês tenham tido com a interpretação do texto durante a aula, é muito importante também para que diariamente a gente venha trabalhar essa mensagem em nossos corações. Então, irmãos, sempre antes de cada aula, sempre que antes de chegue a aula da Escola Bíblica Dominical, façam os devocionais, façam a leitura dos textos bíblicos para que vocês possam chegar na aula já preparados para o ensinamento e poder absorver tudo que a Palavra de Deus tem a falar com vocês. Irmãos, vamos dar início então à nossa lição de número 17, uma igreja perseverante e ousada. A lição ela se passa durante o capítulo 4 de Atos, né? Onde Pedro e João eles acabam sendo presos por estarem pregando a palavra de Deus no templo, né? Após fazer a cura do aleijado à porta do templo, como nós aprendemos na lição anterior. Nesse momento, nessa pregação que Pedro está fazendo, eles estão num grupo de 5.000 pessoas que estão ouvindo e se convertendo à palavra do Espírito Santo. E não havia nenhum tipo de precaução que Pedro tomasse. Ele pregava para todos os tipos de pessoas. Tanto que nesse momento eles estão diante dos sacerdotes proclamando a Jesus. E os sacerdotes com certeza se incomodavam com isso, né? Os sacerdotes da época e os mestres da lei, né? Eles sentiam inveja de Pedro por estarem ensinando a palavra de Deus a outras pessoas. Por alguns simples motivos, por dois motivos, na verdade. O primeiro deles é que eles se incomodavam de outras pessoas estarem ensinando. Eles queriam ser os únicos pessoas capazes de poder ensinar a população. E assim eles poderiam ensinar aquilo que eles quisessem. E entramos também no segundo motivo, logo com isso, que era outras pessoas estarem ensinando coisas contrárias àquilo que eles acreditavam. Como, por exemplo, os mestres da lei da época não acreditavam na ressurreição. E Pedro e João, o que eles mais faziam é pregar sobre a ressurreição de Cristo. Para eles, era necessário que as pessoas entendessem que a morte de Cristo e a ressurreição dele foi parte do plano de salvação. Dessa forma, os mestres da lei ficavam com tanta inveja e com tanta raiva dos apóstolos que acabaram prendendo eles. E a reação dos mestres da lei sempre foi uma reação dura. Por isso que nesse momento do texto eles estão presos. Mas isso não impedia a igreja de crescer. Como, por exemplo, em Atos 1, havia um grupo de 3.000 pessoas que foram convertidas pela palavra de Pedro. Hoje o grupo já é de 5.000. Ou seja, mesmo com a morte de Jesus e as prisões dos apóstolos, a mensagem ainda continuava sendo pregada. Irmãos, aplicação para a vida. Quando decidimos priorizar o desejo de Deus em nós, podem ocorrer circunstâncias adversas, mas nos tornamos ousados na proclamação da palavra, ao obedecer a Deus. Para você, isso é algo opcional ou imperativo? Irmãos, como eu disse anteriormente, para nós que somos cristãos, isso tem que ser imperativo. Essa é uma ordem nossa. Nós recebemos essa ordem de Cristo, de proclamar a palavra do Evangelho. E a gente não pode se esconder disso, a gente não pode negar isso. Ou seja, a gente tem que ter a mesma coragem e a mesma ousadia de Pedro para poder alcançar, de Pedro e de João, né? E dos outros apóstolos para poder alcançar a graça de Deus nesse aspecto. No tópico 1, obedece a Deus.
os mestres da lei, os religiosos da época, viram que eles não tinham nada a falar contra Pedro e contra João. Então eles viram que o povo já estava muito emocionado e muito feliz pela cura do aleijado, que fora curado no capítulo anterior, e dessa forma eles apenas liberaram os apóstolos e disseram para não falar sobre Jesus e tentaram abafar o caso, né, para que ninguém soubesse o que havia ocorrido naquele dia, sobre as conversões, sobre esse tal de Jesus que eles pregavam. Mas só que Pedro dá uma resposta sensacional aos religiosos da época. Pedro ele é bem firme e diz que antes de obedecer às autoridades, ele preferia obedecer a Deus. E essa é uma coisa que a gente tem que botar sempre em questionamento, irmãos. Julgar qual é a nossa prioridade. E Pedro julgou a prioridade dele. Pedro disse que a prioridade dele era obedecer a Deus antes de obedecer a qualquer outro mandamento, a qualquer outra autoridade humana. Mesmo sabendo que eles deveriam respeitar todas elas, ele entendia e compreendia e agia de forma que fazia entender que a principal prioridade da vida de Pedro era obedecer à voz de Deus. E segundo, outro fato que nós aprendemos com isso, com Pedro, é se a pregação ela é algo imperativo ou opcional. Como assim imperativo ou opcional? Imperativo é como se fosse uma ordem, algo que você é mandado a fazer. E opcional é uma escolha. A pregação, então, ela é uma escolha ou ela é uma ordem? E Pedro diz, com esse comportamento de Pedro, ele nos diz que é algo imperativo. Ele não pode deixar de obedecer a Deus. Ele tem essa ordem. Ele tem esse mandamento feito a ele. Ou seja, ele além de ser algo que é a prioridade dele, é algo que é imperativo. Ele não consegue fazer diferente disso. Essa é a ordem que ele recebeu. Esse é o trabalho dele. E nós temos muito que aprender com essa ousadia de Pedro, porque ele não se deixa abalar por nenhum dos comportamentos religiosos da época que poderiam prendê-lo, que poderiam fazer qualquer coisa com ele. A única coisa que ele quer e a única coisa que ele deseja é que Deus seja glorificado através da sua palavra e principalmente através da sua obediência. Nesse momento que os apóstolos são liberados, então, irmãos, como dito anteriormente, os apóstolos foram liberados por ameaças, né? Porém, eles voltaram para o seu grupo, se reuniram com os outros apóstolos e agradeceram a Deus pela libertação, agradeceram a Deus pelas pessoas que foram convertidas, pela palavra que está sendo proclamada. E uma coisa interessante que eles pediram, ainda no texto, eles pediram que Deus desse ainda mais ousadia a eles. E conseguiram. Deus nunca deixou de dar ousadia a esses homens. E esses homens nunca deixaram de pregar a palavra do Senhor. E a obediência ao Senhor foi o principal pilar que construiu a nossa igreja, a nossa igreja primitiva. E por mais que a gente trate com o termo primitivo, nós não devemos levar como uma forma arcaica, uma forma antiga, uma forma já envelhecida de servir a Deus. Muito pelo contrário. Quando a gente trata da igreja primitiva, tem vários pontos que a gente deveria seguir e trazer até para a nossa igreja de hoje. Como, por exemplo, a unidade, a comunhão e a generosidade que essas igrejas tinham entre os irmãos da igreja. Então, ou seja, havia uma união, havia uma comunhão. Eles eram generosos uns com os outros e com o povo ao redor. Havia também um testemunho com o poder e a manifestação da graça de Deus de forma copiosa. Havia também liberalidade e integridade da igreja. Era uma igreja só. Ou seja, às vezes nos dias de hoje a gente vê faltando em algumas igrejas, a gente vê em notícias, nas ações, nos comportamentos de alguns líderes religiosos e de algumas denominações, falta um pouco dessa dessa essência da igreja primitiva, para que esse individualismo, a indiferença, a frieza, as práticas supersticiosas, a inveja e a falta de compromisso de algumas igrejas de hoje em dia venham se encerrar. Ou seja, nós precisamos a cada dia mais
copiar a igreja primitiva e fazer dela o nosso exemplo e o nosso modelo de igreja perfeita. Irmãos, aplicação para a vida. Quando decidimos priorizar o desejo de Deus em nós, podem ocorrer circunstâncias adversas, mas nos tornamos ousados na proclamação da palavra, ao obedecer a Deus. Para você, isso é algo opcional ou imperativo? Irmãos, como eu disse anteriormente, para nós que somos cristãos, isso tem que ser imperativo. Essa é uma ordem nossa. Nós recebemos essa ordem de Cristo, de proclamar a palavra do Evangelho. E a gente não pode se esconder disso, a gente não pode negar isso. Ou seja, a gente tem que ter a mesma coragem e a mesma ousadia de Pedro para poder alcançar, de Pedro e de João, né? E dos outros apóstolos, para poder alcançar a graça de Deus nesse aspecto. Irmãos, vamos para o tópico 2. Proclama Jesus Cristo. Atos 5 começa com a história de Safias e sua esposa Ananias, uma história bem triste. Um casal que tentou enganar a igreja, né? Oferecendo só parte do dinheiro que haviam recebido pela venda dos seus imóveis e tiveram um fim bem triste. Isso prova que não importa em que período da história nós tivemos, pessoas com avareza, pessoas invejosas, pessoas com esse tipo de comportamento, eles sempre existiram no nosso meio. Mas só que isso nunca desanimou os outros irmãos. Isso nunca fez com que os irmãos pudessem andar para trás ou que a igreja deixasse de crescer. Ou seja, a gente não pode julgar a igreja de Deus pelas ações individuais das pessoas. Mas mesmo essas pessoas agindo dessa forma, já é algo que já está previsto na Bíblia e nós que somos conhecedores da palavra já devemos estar atentos a isso. Ou seja, nosso trabalho deve ser igual ao de Pedro, de advertir, de corrigir e de transformar a vida dessas pessoas. Outro fato muito importante no capítulo 5 é que a igreja é vista pela primeira vez nesse capítulo. É a primeira vez que a Bíblia trata a igreja e a gente consegue ver realmente qual é o conceito da igreja. Por que nós conseguimos ver isso? Porque a gente vê um grupo, vê uma designação, pessoas que são designadas para uma missão especial, que é proclamar a palavra de Deus. Ou seja, existe um corpo, existem pessoas designadas, existe uma missão e existe uma direção, que é proclamar a palavra de Deus para todos os cantos. E nessas ações da igreja, nesse andar da igreja, onde eles vão convertendo as pessoas e pregando o evangelho, os apóstolos eles são presos novamente. Porém, nessa oportunidade, eles não foram libertos. Não foram libertos pelas mãos humanas, na verdade, né? Eles foram misteriosamente soltos da prisão por um anjo, que o conduziu à porta do templo e mandaram proclamar a mensagem novamente. Ou seja, eles estavam presos por pregarem a palavra, os anjos os soltaram e os mandaram voltar à porta do templo daquelas pessoas que haviam prendido eles. Ou seja, foram com coragem, com ousadia. E todos ficaram perplexos, né? Todos ficaram muito assustados com o que estava acontecendo. Os guardas contaram que chegaram na prisão e as portas estavam todas trancadas da mesma forma como eles deixaram e que não havia sinais de arrombamento nem nada e que não sabiam como esses homens tinham saído lá de dentro. Mas só que os seus corações eram tão duros e tão frios que mesmo com esses milagres acontecendo na frente deles, o povo, os religiosos e o povo ainda não conseguiram se converter a Jesus Cristo. E Pedro e João, com essa ação ousada deles, só nos mostra que obedecer a Cristo importa mais do que a própria vida ou do que a própria liberdade, porque eles poderiam ser mortos por essa ação ou até presos novamente. Porém, eles foram corajosos o suficiente para obedecer o anjo do Senhor que os mandou voltar à porta do templo e pregar mais uma vez sobre essa palavra. E isso traz alguns aspectos que são muito importantes para a nossa vida cristã. E esses aspectos que os apóstolos tinham e que nós precisamos ter também são de suma importância para que nós possamos ter uma vida cristã cada vez mais madura. Como, por exemplo, a obediência irrestrita a Deus. Não havia limites da obediência, não havia
um ponto, até quando eu posso ser obediente? Não, eles eram obedientes até o fim, com todas as suas forças, com toda a sua essência. A proclamação cristocêntrica, eles falavam apenas de Cristo, não pregavam sobre si ou sobre outro, eles pregavam apenas sobre Cristo. A ressurreição e o senhorio de Cristo, eles falavam sobre a ressurreição de Cristo como parte do plano de salvação e sobre o arrependimento e a remissão dos pecados que a morte de Cristo nos dava. E o testemunho do crente capacitado pelo Espírito Santo. Como podemos ver, como já sabemos também, Pedro e João não eram pessoas conhecedoras de grandes palavras ou inteligente à visão dos homens, mas eles tinham realmente um comportamento eram instruídos pelo Espírito Santo e por isso faziam tantas maravilhas. Tópico 3, irmãos. Semelhante a Jesus. A mensagem ousada de Pedro enfureceu novamente os mestres da lei. Eles ficaram muito furiosos pela ousadia de Pedro, se sentiram afrontados, por mais uma vez ele estar pregando no Sinédrio e muito mais ainda por ter fugido da prisão e eles não querendo aceitar o modo como eles tenham fugido do local. Eles se enfureceram de uma forma tão grande que um mestre da lei chamado Gamaliel, que era um dos doutores e professores da religião da época, teve que intervir. E o chamado de Gamaliel foi para que eles fossem um pouco mais ponderados e cuidadosos na decisão que eles iriam tomar com Pedro e com João. Segundo Gamaliel, eles deveriam se atentar à história recente de Israel. Gamaliel, no texto, ele cita Judas e Teudas, que eram outros líderes que surgiram e chamaram uma multidão e tiveram uma ideia, um conceito, uma ideologia e chamaram a atenção de uma multidão que os seguiu, mas só que após a morte de ambos, o grupo se desfez. Ou seja, Gamaliel entendia que se o que Pedro e João realmente falasse fosse vindo de Deus, não há nada que os fariseus, os saduceus e os outros mestres religiosos da época poderiam fazer para impedir que a vontade de Deus fosse feita. Mas, se fosse algo de mãos humanas, se fosse simplesmente um pensamento humano, logo Jesus tinha acabado recém-morrido, logo esse grupo também seria disperso. Então Gamaliel orientou: é melhor que vocês deixem eles irem para que vocês não estejam lutando contra Deus. E essa é uma das maiores lições que Gamaliel aplicou aos mestres da lei, que não estavam felizes em liberá-los, mas tomaram a decisão de açoitá-los, torturá-los, mas liberou-os para ficarem livres novamente. O que mais chama a atenção da gente é que quando os apóstolos foram libertos, mesmo após a tortura, eles continuavam felizes e continuavam louvando a Deus. E isso é uma qualidade que eles se assemelhavam a Cristo. Cristo também foi um motivador, foi uma pessoa que se motivou com as tristezas da vida. Era um cara que também foi perseguido, que também foi açoitado e muito mais morto. Mas, diante de todas essas coisas, permaneceu firme no foco de proclamar a palavra de Deus. Ou seja, eles se tornaram semelhantes a Jesus Cristo nesse sentido, de suportarem as provações, de suportarem os açoites e as torturas e continuarem pregando a palavra de Deus. E isso incentivou todos os outros que o seguiam na época. Todo aquele grupo que formava a igreja da época continuou sendo incentivado e cresciam cada vez mais e continuavam a se assemelhar com Jesus Cristo em todos os aspectos. E é sempre importante frisar que quanto mais eles eram perseguidos, mais aquele grupo crescia. E quanto mais tortura havia, mais cristãos se convertiam ao Evangelho. Aplicação para a vida.
Ser semelhante a Cristo é de fato permanecer firme em meio às provações. Você tem aprendido a ser alguém longânimo e confiante em que Deus conduz os acontecimentos? Irmãos, assim como Gamaliel, nós temos que ter essa certeza também. Nós temos que ter, não só como Gamaliel, né, mas como Pedro, como João, como Jesus Cristo e como outras pessoas que pregaram o Evangelho tão ousadamente e tão fortemente fizeram. Nós temos que ter confiança nos desígnios do Senhor, em tudo aquilo que o Senhor nos orienta e tudo aquilo que o Senhor nos leva a crer. Ou seja, nós temos que confiar em Deus porque Ele não falha no seu projeto. Então, se for um plano de Deus na sua vida, você pode ter certeza e confiar que as coisas vão acontecer. Ou seja, devemos confiar em Deus, devemos confiar nas missões que Deus nos dá para que nós possamos avançar com a nossa vida espiritual. Muitas das coisas que não acontecem em nossa vida é por conta da nossa falta de ousadia em pregar a palavra, é por conta da nossa falta de coragem em ter uma vida cristã, e muito porque a gente não se assemelha às mesmas decisões, os mesmos pensamentos e as mesmas confianças que Jesus teve em Deus. E essa é a nossa aula, irmãos. Espero que essa mensagem seja trabalhada no coração de cada um dos irmãos que estão ouvindo e assistindo, que estão assistindo a esse estudo bíblico dominical, e que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Domingo que vem estaremos aqui para mais uma aula, para mais um ensinamento e para mais uma lição da nossa revista. Deixo um forte abraço a todos e que Deus abençoe. Um grande abraço. E quem ainda não assistiu às aulas anteriores, fique à vontade para entrar no nosso canal, assistir às aulas anteriores, deixe sempre um curtir na nossa publicação, nos nossos vídeos, para que esse vídeo possa ser divulgado cada vez para mais pessoas. Comentem com seus amigos, comentem com seus familiares, compartilhe esse vídeo. Sempre esteja atento às novidades do nosso canal, sempre esteja atento às lições, e que a palavra de Deus através desse canal possa ser propagada e faça morada no coração de vocês, irmãos.